Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Hoje, neste vídeo, repercutiremos alguns pontos tratados da reunião do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama, ocorrida ontem, dia 10 de julho. Principalmente, vamos falar e dar nossa opinião sobre o pronunciamento de Pedro Paulo, o Pedrinho, sobre o possível aporte de 270 milhões que a 777 faria em setembro. Será para você que vai fazer falta ou não? Já quero saber aí a tua opinião aqui embaixo no chat. Mas antes, meus amigos, vamos me acompanhar até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Um bom dia, meus nobres. Sejam muito bem-vindos ao Macavacho. Já vou fazendo aqueles pedidos tradicionais. Inscreva-se no Macavacho para fazer esse canal subir cada vez mais nesse YouTube. Dê o like neste vídeo, compartilhe este vídeo com seus colegas para eu saber qual é a opinião de todo mundo sobre a reunião do Conselho Deliberativo e os pontos tratados aqui nesta reunião. E também aperte a sinetinha para você ficar ciente dos vídeos e lives que são lançados no Marca Vasco. Meus amigos, aqui a gente poderia estar repercutindo um possível contrato do Vasco da Gama SAF com a Puma, que geraria em torno de 24 milhões de reais anuais. Seria pouco, seria muito. A gente poderia também estar repercutindo aqui uma possível volta de Gary Medel ao Vasco da Gama, ao time titular do Vasco, e como capitão. Seria uma boa? Não seria. Mas eu acho que quando você tem uma reunião do Conselho Deliberativo, alguns pontos têm que ser levados aí para você, vascaíno. Eu sei que é um assunto chato, política do Vasco da Gama, uma política podre muitas das vezes, mas eu acho importante para a gente ficar ciente e poder contestar, criticar e elogiar os atos dos nossos agentes políticos lá do Vascão da Gama, do Gigante da Colina. O primeiro ponto que vale aqui a destacar, obviamente, é a não transmissão da reunião do Conselho pelo canal do YouTube. Ou seja, a chapa Sempre Vasco, que ganhou as eleições em conjunto com muitos membros da chapa Mais Vasco, passaram 3 anos, principalmente com as eleições, de que tem que dar publicidade de todos os atos políticos do Vasco da Gama. As eleições têm que ser online para alcançar cada vez mais vascaínos no mundo inteiro. Todos têm que saber da vida política do Vasco da Gama. Não pode essas oposições agirem na surdina, sem ninguém saber. Vamos abrir todas as com as reuniões do conselho, todos os documentos. Aí, quando é da sua vez, vocês não transmitem, principalmente num assunto tão importante que é esse, tratando da venda do Vasco da Gama, do futebol do Vasco da Gama para 77 pastas. O argumento foi que, como seria tratado muitos assuntos sensíveis e estratégicos, o presidente do Conselho Deliberativo, João Richo, assessorado também pelo jurídico do Vasco da Gama Associativo, obviamente, decidiram não transmitir ao vivo esta reunião. Olha, bola fora, Pedrinho. Bola muito fora. Todo vascaíno tem que ter acesso a essa reunião. É direito, ao meu ver, de todos, que você tendo essa tecnologia, tem que ser transmitido. Bola fora. Para mim, é um retrocesso. Tanto se brigou por transparência e a consequência é a manifestação de todos aí, todos conhecidos, conselheiros que estão lá falando e tudo mais. E a opinião de cada um, né? Então, olha, bola fora, retrocesso. Da mesma retrocesso e nem sequer dar uma justificativa para não apresentação de balanço contábil, por exemplo. Ou seja, Pedrinho, legal você estar agindo na Vasco SAF, muitos assuntos eu concordo. Eu particularmente considero muito Pedrinho uma pessoa íntegra, mas cuidado com os ambientes com que você está agindo. E eu acho que você também tem que virar um pouco o olho para o associativo, porque não basta somente tratarmos do Vasco SAF, talvez era isso só que vocês queriam, Caixote, só queria. Não, eu acho que tem que ser tratado de todos. Então, Pedro, muito cuidado com essa galera aí. Eu acho que foi uma bola muito fora essa daí. Outros pontos também tratados é que o presidente do Conselho Deliberativo falou ao ser respondido, imagino eu, ao ser perguntado se o Pedrinho mostraria o contrato, já haja visto até que o próprio Jorge Salgado fez essa provocação ao Pedrinho, entendendo que eliminar ou permitir assim, ó, Jorge Salgado, se permite o Pedrinho, você que assinou o contrato, também pode mostrar, então mostra você, porra. Assume essa cagada aí. Aí o Jorge Salgado vem agora falando para mostrar o contrato, pelo amor de Deus. Mas aí o presidente do Conselho Deliberativo fala que o Pedrinho não pode mostrar porque o processo está em segredo de justiça. Ora, até pode ser,
Mas era melhor falar que eu acho que a liminar não abrange, algumas cláusulas ainda estão vigentes, pode ocorrer uma multa lá na frente, pode ser dar um argumento a mais para a 777, falar que o associativo estava querendo exatamente quebrar essa confidencialidade do contrato, não falar apenas que está em segredo de justiça. Olha, se tivesse segredo de justiça, então o Pedrinho teria que gerir a Vasco SAF nos ouvidos das pessoas. Não pegou, para mim não pegou bem, uma resposta muito simplista. Outro ponto também que a gente pode falar é que José Luiz Trinta foi nomeado para Conselho Administrativo da SAF, quer dizer, o Pedrinho tem direito a nomear 5, haja visto que todo mundo da 777 foi afastado. Pelo menos está começando bem aí, tem um bom currículo, ele já era o vice-presidente de relacionamento do associativo com a Vasco SAF, beleza, está faltando mais gente aí, e foi aprovado no Conselho Deliberativo, aonde inclusive a oposição tem direito a voto. Mas vamos aqui nos manifestar, também muito importante, eu já quero saber se esses pontos foram legais aí para você, sobre a palavra de Pedro Paulo, o Pedrinho, sobre o aporte que seria feito em setembro. Abre aspas para Pedro Paulo. Se o aporte de 270 milhões acontecesse em setembro, não seria usado na contratação de jogadores, porque a janela estaria encerrada. Seria usado para cobrir buraco. O orçamento financeiro reflete no planejamento esportivo. A contratação acontece com o enxugamento da folha e assertividade na escolha dos jogadores. No início do ano, os maiores investimentos aconteceram porque o Vasco vendeu ativos, ou seja, vendeu um jogador e contratou outro. Olha, Pedro Paulo está sendo bem criticado por esse ponto. Por quê? Eu vou também criticar nesse ponto, me parece, assim, como a gente não tem a íntegra do discurso do Pedro Paulo, eu vou estar falando exatamente nesse parágrafo que surgiu aí no Twitter, grupo de Zap e tudo mais. Primeiro, o Vasco vendeu ativos e comprou o jogador. Normal do clube de futebol. Esse não é o erro. O problema é vender mal e comprar pior ainda. E o Vasco até que vendeu bem, o Gabriel Peck e tudo mais, o Marlon Gomes, mas eu acho que comprou mal. E aí é que tá, aí é que você poderia ter feito a crítica, a incompetência da compra ou o intuito da compra da 777. Essa ideia de vender jogador e comprar é super normal, é um negócio do futebol, então não é isso que você tem que reclamar. O orçamento financeiro reflete o planejamento esportivo, concordo plenamente. Mas a minha preocupação maior é o seguinte: de novo, o Pedrinho vem com essa história do aporte de 270 milhões, talvez não ser necessário na Vasco SAF. Olha só, Pedrinho, a questão é a seguinte: até você pode defender que a 777 não fizesse esse aporte para não integralizar as demais ações que estão voando aí, em torno de umas 40 ações aí da Vasco SAF, e assim ela realmente ter o direito todo da Vasco SAF. Até entendo essa jogada. Agora, você não pode menosprezar 270 milhões. Nenhum clube, nem o Flamengo, nem o Palmeiras podem menosprezar 270 milhões. E esse ponto eu acho muito ruim. Até porque você bota aqui assim: contratação seria usado para cobrir buraco. Olha só, quando você contrata jogador, você contrata em parcelas. Então esse de setembro seria usual você cobrir realmente talvez esse buraco. Talvez o erro não esteja assim. E uma coisa é você ter uma expectativa, por exemplo, da janela que está vindo de 270 milhões entrando no teu cofre. Você tem essa expectativa? Você vai ter dinheiro para fazer uma boa janela? Para cobrir o buraco das contratações? Ou vai vender o jogador, como você fala aqui, enxugamento da folha para você trazer outros jogadores? Ficou muito mal entendido. Porque eu só quero falar o seguinte, Pedrinho: não subestime um aporte de 270 milhões. Ou venha finalmente nos falar de onde está saindo o buraco para você cobrir as despesas da Vasco SAF. Haja vista que o salário, parabéns, está sendo pago, todos, o capital de giro está ocorrendo, a SAF não morreu sem dinheiro e tudo mais. Mas de onde está vindo esse dinheiro? Quem está emprestando? É dinheiro da própria SAF? De patrocinador, antecipação de patrocínio? Está muito obscuro isso. Eu acho que o Pedrinho tem que começar a dar um passo para frente. Falar para o torcedor: olha só, meu planejamento é esse. Eu vou vender, antes de vender, eu tenho que sanear a Vasco SAF. Beleza, a gente compra essa ideia. Agora fale. Só não me subestime essa inteligência de estar dispensando o aporte de 270 milhões como se não fosse necessário. É necessário para qualquer outro clube. Outros assuntos foram tratados aí na Conselho Deliberativo, mas eu quero saber a sua opinião efetivamente sobre isso. Porque, Pedrinho, novamente, eu confio no Pedrinho.
Eu acho que ele tem integridade, tem inteligência. Eu só não confio muito nas pessoas que estão em volta do Pedrinho. Eu quero saber a sua opinião sobre este ponto. Você confia no Pedrinho e na galera que está em volta dele? Bem, meus amigos, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Tchau e saudações vascaínas!